Olá, olá. Bom, agora neste bloco vou revisar com vocês algumas informações já aprendidas e compreendidas com amplitude. Bom, a gente já aprendeu no início dos blocos que a investigação criminal é diferente da instrução criminal. A investigação criminal é feita no inquérito policial pelo delegado, né, com a atuação do delegado e às vezes com a atuação do Ministério Público. Beleza. E no inquérito policial não existe um processo penal, na verdade existe aí um procedimento administrativo de investigação chamado inquérito policial. Por isso que não tem contraditório, por isso que não tem ampla defesa, e é por isso que lá no inquérito os elementos colhidos, né, a atividade que o delegado exerce é no sentido de colher elementos informativos e não colher prova. Né? Essa é a regra geral. O juiz também não pode se basear de forma isolada nos elementos informativos, porque em regra não se produz prova no inquérito, se produz elementos informativos e todos esses elementos informativos deverão ser repetidos na ação penal, ok? Isso é a regra geral. É claro que tem aquela exceção do artigo 155 do CPP, artigo 155 do CPP, no sentido de que as provas cautelares, as provas urgentes, as provas antecipadas, as provas não repetíveis, elas podem sim ser produzidas no inquérito sem o contraditório e valerão como prova, e lá na ação penal, lá na frente, será permitido, será dada a oportunidade para o debate, para o contraditório, chamado de contraditório posterior, contraditório postergado ou contraditório diferido. Até aí tudo bem. Aí depois a gente falou de um exemplo, né? A gente disse que o delegado colheu o depoimento do investigado sem advogado, sem defensor, sem Ministério Público, sem juiz. Isso é possível no inquérito, porque não existe contraditório, não existe ampla defesa, não existe nenhum processo, na verdade. E aí a gente falou que era uma instrução criminal. A instrução criminal, na verdade, ela inicia-se com a ação penal, que é inaugurada ou pela denúncia do Ministério Público ou pela queixa-crime ou queixa da vítima. Então, a ação penal realmente ela dá início a um processo penal, tem contraditório, tem ampla defesa, tem a atuação do juiz, tem a atuação da acusação, tem a atuação da defesa, e tudo que for produzido na ação penal é entendido como prova. Lá se produz provas, lá não se produz elementos informativos como se produz no inquérito. Beleza. Então, o juiz poderá se basear, aliás, o juiz deverá, é obrigado a se basear nas provas produzidas na ação penal. Tranquilo. Aí eu coloquei o exemplo, né? O juiz escolheu o depoimento do réu na presença do advogado e do Ministério Público. Aqui o juiz está repetindo o depoimento que foi colhido na delegacia, ele está repetindo no âmbito da ação penal. Perfeito. Aí depois, né, nos blocos anteriores, eu mencionei um pouco a respeito do sigilo do inquérito policial. O inquérito policial ele é sigiloso como regra, né? A população não pode ter acesso aos autos do inquérito, o investigado não pode ter acesso aos autos do inquérito, exceto no caso da súmula vinculante. A súmula vinculante número 14 do Supremo estabelece uma exceção no sentido de que o investigado e o seu defensor têm direito a acessar a íntegra dos autos do inquérito policial, desde que o acesso se limite às diligências que já foram concluídas e o resultado dessas diligências já foram juntados nos autos do inquérito. Então, ou seja, o investigado e seu defensor não têm direito a acessar aquelas diligências que ainda não foram concluídas, que estão em andamento, como, por exemplo, a interceptação telefônica. Se a interceptação telefônica ainda está em andamento, o investigado não pode saber que a investigação está em andamento, porque é sigiloso, tá bom? A exceção é só para quando a diligência já foi concluída e o resultado da diligência já foi juntado aos autos. Tranquilo? Isso aí a gente viu com maestria nos blocos anteriores. Tá? Aí eu citei até um exemplo, inclusive, ó. O delegado fez interceptação telefônica contra João, com autorização do juiz, terminou a diligência e juntou toda a interceptação no inquérito.
Essa diligência já finalizada pode ser do conhecimento do investigado, mas não pode ser do conhecimento da população. Tranquila que não tem muita dificuldade. Ok? Beleza. Agora vamos fazer o quê? Vamos responder uma questão de prova da CESP, que é o que interessa aqui no nosso curso. Aliás, vamos ler o artigo 20 do CPP e ler a súmula vinculante 14 do STF, que a gente já leu, inclusive vamos só revisar. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade. Perfeito. É o sigilo no inquérito. Nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes. Perfeito. Aqui é bem tranquila essa redação, a gente já leu, a gente só está revisando. E a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perceba que somente o advogado, o defensor do investigado, que poderá ter acesso à íntegra dos autos do inquérito, desde que somente limitado àquilo que já foi concluído, aquilo que já está documentado no inquérito. Aquele que ainda está em andamento, ele não vai ter acesso, naturalmente. Perfeito? Então, mais uma vez, repito que não é todas as pessoas que têm acesso ao que está no inquérito, é só o investigado e o defensor do investigado, desde que esteja concluídas as investigações, as diligências e tudo já esteja juntado nos autos do inquérito. Se tiver em andamento, aí não tem acesso. Beleza? Ok. Então, vamos responder a questão da CESP aqui, para o STJ 2018. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório. O caráter inquisitório do inquérito policial é exatamente essa ausência de ampla defesa, essa ausência de contraditório, tá bom? Aí vem, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados, produzidos no inquérito e já documentados nos inquéritos, não são disponibilizados ao defensor do investigado, doutores. Olha isso. Olha que afirmativa grotesca, doutores. Não são disponibilizados ao defensor do investigado. E isso está totalmente na contramão do que diz a súmula vinculante 14. Na verdade, se os elementos já estão documentados nos autos do inquérito, esses elementos informativos obrigatoriamente são do acesso do advogado, do investigado e também do acesso do investigado. Beleza? Então está errado, muito, mas muito errado, o item da questão número 7. Beleza? Então, terminamos aqui o bloco, daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações relevantes. Olha aí, a questão número 7 simplesmente repetiu conhecimento que nós já sabíamos, para você ver como é concurso, né? Concurso às vezes tem 20 itens lá em uma só matéria, mais 20 itens em outra matéria, mais não sei quantos milhões de itens no edital todo. Aí a pessoa quer estudar tudo que tem lá, quer lembrar de tudo, vai levar 5 anos, vai levar 3 anos, vai levar 2 anos para estudar aquilo. Não, não faça isso. Estude só o que cai, o que realmente cai. E a gente estudou aqui o artigo 20, estudou a súmula vinculante 14, já caiu 2 vezes. Só em 2019 e 2018. Vamos continuar estudando todas as questões para saber os outros assuntos que mais caem, tá bom, doutores? Então, daqui a pouco a gente volta e até logo, então.